Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres na Pan. E hoje, com uma convidada muito especial, uma amiga do coração. Hoje eu me nego a chamar ela de doutora. Estou recebendo ela, que é advogada da área de previdência, né? Sim. É advogada previdenciária, doutora Charlene Ana Amorim. Só no começo vou chamar de doutora, tá? Combinado? Combinado. Bem-vinda, Chá. Tamara, agradeço demais o convite. Estou bem feliz por ter participado, estar participando desse podcast. Eu não imaginei que eu poderia participar, então estamos aqui e vamos lá, né? Vamos ver as perguntas que vão vir por aí, né? Ah, tudo bem facinho, né, gente? Tá bom. Ainda mais quando é amizade, assim, verdadeira, Sim. a gente se sente à vontade para questionar, Sim. para perguntar, para tirar um sarro também quando tem um gancho, né? Meus amores, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, quero pedir para você se inscrever no canal e também, né, assinar o bendito do sininho, por favor, porque esse sininho te ajuda a sempre saber das novidades que estão rolando por aqui no nosso canal. Combinado? Então vamos lá. Charlene, natural de Blumenau? Sim. É, nascida, criada. Exatamente, aqui de Blumenau. Tudo bem que ela gosta de dar umas andadas pelos States, né? Gosta de viajar bastante. Sim, gosto. É o momento de descansar um pouco, né? Eu gosto Com bastante de certeza. viajar. E essa área do direito, né, Charlene, ela realmente, assim, exige que você esteja sempre atualizada, estudando, muita leitura. Realmente tem que amar o que faz. E aí eu queria te perguntar como é que surgiu o direito na tua vida. Exatamente. Na verdade, eu nunca quis fazer, né? Eu acho que desde o início eu quis fazer outras áreas e o direito apareceu do nada, né? Eu comecei a fazer outras áreas, comecei a trabalhar em outras funções, mas eu sempre gostei de falar bastante, né? Bem comunicativa. Exatamente. Com certeza. E buscando algumas áreas que tivesse afinidade, eu acabei me interessando pela área jurídica. Inicialmente não era meu foco ser advogada, eu pensei em prestar concurso quando comecei a fazer a faculdade. Certo. Mas no decorrer da faculdade mudou, fui prestar, né? Depois vai trabalhando em algumas outras áreas e tu vê que ser advogada seria interessante, não seria uma rotina, né? E eu não gosto de rotina, então a área jurídica, ser advogada não tem como ser uma rotina. Sempre algum fato novo, porque cada caso é um caso, né? Exatamente. Não que o concurso, né, você ser uma pessoa concursada tenha uma rotina, mas você tem algumas regras a serem seguidas, né? E o advogado não tem isso, né? Todo um dia uma situação nova, eu gosto muito de situações difíceis, né? Que tem que ser muito bem pesquisadas e elaboradas e que tenham desafios, eu gosto gosta de disso. se desafiar. Gosto. Olha só. Gosto de coisas difíceis, né? Nada muito simples, então veio a área jurídica de ser advogada e estou aí desde então. Tá, mas antes de começar a fazer a faculdade, quais eram as opções que passavam pela cabeça? Na parte de direito... Quando estava lá no ensino médio, quando estava pensando em fazer faculdade, de cara veio o direito ou tu pensou em algumas outras? Não, pasme, eu queria trabalhar com a parte de estética. Estética? Sim, Olha ter um aí, salão. Gente. Sério? Sim, nada a ver. Olha, ia ser uma outra vida, Sim, hein? não tinha absolutamente nada a ver. Eu e minha irmã, a gente queria abrir um salão. Estética? Nossa. Sim, um salão, ter estética, trabalhar com isso. E como a gente vê isso hoje muito em alta, Sim. né? As meninas estão empreendendo, ganhando muito Exatamente. dinheiro. E na minha época, né? Muito tempo atrás, não tinha isso muito forte, né? Era realmente. muito pequeno, era muito mais simples, né? Hoje a gente vê que as mulheres se aperfeiçoaram Muito. nisso, né? As coisas estão muito bem elaboradas, né? Antigamente a sobrancelha, por exemplo, era algo simples. Exato. Hoje tu tem várias formas de fazer Vários uma sobrancelha. tipos, né? Exato. Então, inicialmente era isso que eu tinha vontade de fazer. Então... Você tem uma irmã, né? Sim, que também é advogada. Isso. A voz delas, gente, se eu tivesse convidado as duas pra falar Não ia aqui... saber quem era quem. Não, incrível. Exato. Mandar um beijo pra ela. Exato. Reforça o nome. Karina. Karina Amorim também, né? Exatamente. Beijo, Karina. Quero te convidar pro próximo podcast. Já se sinta convidada, tá bom? A gente vai só marcar agora. E aí a gente tinha isso em mente, porém não aconteceu e as coisas foram mudando. Entrei numa área, né, de operadora de telemarketing e lá dentro mesmo eu sempre acabava causando, porque eu sempre tomava a frente de algumas situações assim tenebrosas. Eu sempre tomava a frente de alguns problemas de sempre, isso está errado, isso está certo. Tomava a frente, sempre. E aconteceu Mais que eu pensei... espírito de liderança, assim? Exato. É?
Então eu pensei, talvez a área jurídica seja mais a minha cara. Porque realmente, assim, tu precisa confiar muito no teu argumento, conseguir colocar a tua ideia, ser Sim. firme, né? Sim. Forte naquilo. Sim, Realmente, não, tu tem um perfil. Exatamente. Então, por isso que eu pensei, pode ser o caminho. Muito bom. Então, 7 anos ali eu fiquei, sempre tomando a frente, e acabei arranjando alguns problemas lá dentro e saí e pensei, por que não? E aí, Já trabalhasse com o quê, tudo, Chá? então, operadora de telemarketing, trabalhei 7 anos. Depois saí, trabalhei 1 ano no Margarida, que foi muito legal também. Aham. Essa parte de contato, né, com pessoas, né, é muito sensacional. E aí, por isso que eu vi o quanto era importante e eu vi que eu teria essa facilidade. Exatamente, de ser advogada. E depois eu percebi que eu tinha que talvez trabalhar no escritório de advocacia. Eu tinha que ter esse contato. E eu queria trabalhar na área tributária. Nada a ver com a área previdenciária. Sim. E aí eu consegui fazer um estágio na área tributária / previdenciária. Ok. E aí eu gostei da área previdenciária. Mas por quê? Não sei, gostei. É um negócio louco, né? Assim, eu gostei daquilo, de novo, sempre vê parece ser um pouco simples, né, a área previdenciária, mas não é. Sempre vem uma pessoa com um detalhe diferente que tu tem que analisar, que tu tem que verificar, que tu tem que ver se tem uma contribuição ok. E eu vejo Que assim... é diferente. Pois é, e lembrando, né, a Charlene, ela participa de um quadro na Rádio Clube de Blumenau há alguns anos já, né, Charles? Tem uns 5 anos? Mais ou menos. Por aí, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer esse quadro junto contigo algumas vezes, né? E tirando dúvida de ouvintes, assim, chegam as mais diversas dúvidas, realmente, como tu falou, assim, não tem uma rotina. É cada caso um caso, histórias diferentes e tal. E eu percebo, só pelo rádio eu já percebi que tu tem essa coisa de, não, eu vou encontrar um jeito, eu vou defender, vou tomar essa causa e vou até o fim. Um senso de justiça, uma coisa assim, sabe? Sim. Desde quando que tu tens isso? Desde eu vejo que sempre. você é muito aguerrida, sabe? É, desde sempre, eu acho. Desde sempre. Isso foi piorando, vamos colocar dessa Foi forma. se aflorando ainda mais. Exatamente. E não é só nessa área, né? Eu faço uma outra área paralela também, que é a área civil. Então, a parte, vamos colocar, de divórcio, né? Eu gosto bastante disso. Então, eu gosto de atuar nisso. Eu gosto de detalhes. Sim. Então, ninguém gosta de perder, né? Eu também não gosto. Então, eu tento fazer o melhor para o cliente quando ele está comigo, né? Nenhum advogado gosta, né? Chega a ser absurdo. Mas falando de mim, eu não gosto. Então, eu vou sempre nos mínimos detalhes, tento realmente sugar o máximo que eu posso e deixar claro para o cliente. Olha, é isso, vai dar certo ou não vai dar certo. E quando não dá, deve ser uma frustração, né? Porque não depende muitas vezes de ti mesmo. A lei, a legislação, o que a pessoa conseguiu contribuir, não conseguiu, então, né? Exato. A gente já passou por um caso desse, né, Chá? Tu já tentou achar uma forma de me ajudar num outro momento. Infelizmente, tem coisas que eu não tenho como evitar. Não tem contribuição, não preencheu os requisitos. Eu tentei de todas as formas tentar encaixar e não dá. E é frustrante, porque por detalhes. Detalhes, por pouquinhos detalhes tu não consegue. Tu dá uma notícia, né, ruim, olha, não dá. Mas não tem o que ser feito, então eu realmente tento, tá? Tento ao máximo. E aí vem um gancho importante para quem tá acompanhando a gente, uma coisa que tu fala muito na rádio, vamos reforçar aqui. Não deixe de contribuir. E não deixe de pagar, e algo muito mais importante, né? Não desista, né? Não desista. Eu tenho muitos clientes que às vezes recebem, um não de um INSS, de alguma pessoa, ou alguma outra pessoa fala assim para ela, o meu vizinho disse que não dá. Teu vizinho é advogado? Não. Procura um profissional, conversa com ele, mostra para ele. O advogado, ele estudou e estuda todo dia para analisar. Então, mostra para ele, tu vai verificar as possibilidades, né? Então, às vezes passa uma chance de ganhar um benefício que a pessoa simplesmente desistiu. Sim. Porque o vizinho falou que não dava. Então, as pessoas, elas têm que acreditar mais na justiça. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, né? Porque tu fica um pouquinho... triste porque aconteceu algum problema ou outro, mas vai atrás dos seus direitos, né? A gente está aqui para realmente ajudar as pessoas, né? E essa coisa assim da previdência, dos benefícios, é algo também muito, muito polêmico, né, Chá, no Brasil, porque a gente vê tantas pessoas que realmente precisariam e muitas vezes não conseguem, por N situações, né? E a gente vê tantas pessoas ficando com benefícios assim tanto tempo que de fato não precisariam, né? Usando o dinheiro que é de todo mundo, né? O dinheiro público.
Sim. Né? E como é que tu analisa, assim, esses últimos anos? A gente teve avanços para cortar essas injustiças, esses benefícios irregulares? Teve. Assim, eu já peguei várias situações injustas no escritório, pessoas que recebem... O que mais ocorre o corte é o benefício assistencial, que é o LOAS, né? De pessoas carentes que recebem um salário mínimo, que apareceram no meu escritório, que foi cortado e a situação delas é triste. Que elas tinham só aquela renda. E o INSS foi lá e realmente cortou. E infelizmente passa de gente que não precisa e recebe. Então eu sei que o INSS faz o que pode, eu entendo, é muita gente, não tem como dar conta de tudo, eu entendo isso, né? Mas infelizmente tem gente que é prejudicado por isso, que não deveria ter cortado. E graças a Deus eu consegui restabelecer esse benefício. Então as pessoas estão recebendo novamente. Mas o INSS está filtrando, exatamente para não ocorrer isso, né? De pessoas que não devem estar recebendo, receberem. E a gente está pagando isso, né? Então, assim, é injusto. Mas eu acredito que o INSS meio que acordou e está fazendo essa filtragem, né? De ir atrás, de verificar, olha, tá precisando mesmo? Vamos ver, né, se tá precisando. Vamos rever isso, vamos ver se tu tá bem de saúde, se a tua renda mudou, que é o correto, né? Acho que se tu tem condições financeiras, tens uma boa saúde, acho que tu tem que fazer... Tu tem que trabalhar, né? E deixar para quem realmente precisa nesse momento receber esse benefício, né? O trabalho, como é que se diz? Dignifica o homem, né? Exatamente. Mas a gente sabe que nem todo mundo pensa assim. A gente tá no país, né? No Brasil, onde muita gente, claro, quer o seu próprio benefício. A gente vem de uma política muito corrupta. As pessoas muitas vezes olham e falam assim, cara, o político tá lá ganhando inúmeros benefícios nas nossas costas. Se eu posso ganhar um pouquinho para beneficiar, por que não? Não tô roubando? Eu já escutei isso. Eu já escutei isso várias vezes também. Tipo assim, mas tal familiar teu ainda ganha esse benefício, mas ele tá bem, ele tá trabalhando. Como é que funciona? Como é que pode? Eu vou colocar o exemplo do auxílio emergencial que teve, né? A gente tem que entender que a gente paga essa conta. Exatamente. Então, as pessoas têm que parar de ter essa visão. Eu entendo essa visão de que as pessoas roubam e tal, mas tem que cuidar com isso, né? A gente paga essa conta e a gente está nessa situação por esses detalhes, né? Então, se todo mundo fizer a sua parte, as coisas fluem. Mas, como tu falou, né? A gente está no Brasil e as coisas não funcionam dessa forma, então... Difícil mudar uma cultura, né? Impregnada de anos, né? Bastante. Aí, por isso que tu falou que eu viajo bastante. Quando você viaja, você vê como as coisas funcionam, né, lá fora. Claro, não é perfeito, longe de ser, nada é perfeito, né? Com certeza. Mas tu vê como as coisas funcionam diferente, como eles têm uma cabeça diferente para essa questão política. Ah, essa xícara não é minha. Não é minha. Vai estar aqui, ninguém vai pegar. Mas aqui não, se tu achar essa xícara na rua, alguém vai pegar e vai levar para casa. Então é uma coisa muito cultural, né? Então é difícil e é como tu falou, é difícil mudar isso da noite pro dia, né? Isso vai levar bastante tempo, né? Pois é, mas vamos lá, né? Tentar, né? Não dá pra desistir, né? Ô, Chay, me conta, sobre essa questão da reforma, né? A reforma foi, meu Deus, um momento tenso no Brasil, né? Foi. Dividiu opiniões, mas enfim, foi aprovada, tivemos mudanças. Quais são as mudanças, assim, que hoje tu poderia explicar de uma forma resumida e fácil, assim? No meu ponto de vista, né? Eu sempre digo que foi para pior, né? As pessoas que estavam próximas à aposentadoria acabou distanciando um pouco, né? E dando uma diferença na aposentadoria. Então, hoje, né? Antes a pessoa falava, eu tenho 55 anos e 30 de contribuição para a mulher. Consegue se aposentar. Hoje eu não consigo mais. Ela falando isso simplesmente, eu preciso sentar e fazer um cálculo. O processo ficou mais burocrático para chegar no número. Porque assim, eu preciso ver se é bom ela se aposentar agora, se ela vai ter uma boa aposentadoria, se ela espera, se ela se aposenta. Então as coisas mudaram. Hoje o importante é a pessoa realmente fazer um planejamento previdenciário e ver se ela continua pagando, se ela paga mais, se ela se aposenta. Porque não dá. A reforma realmente ela prejudicou os aposentados, tá? Nesse ponto, né? E qual que é, assim, o momento ideal da vida para começar a fazer esse planejamento? Existe um momento ideal? O planejamento, na verdade, é quando a pessoa ela quer tentar se aposentar. Então, eu tô com 45 anos e trabalhei desde os, 15 anos de carteira assinada. Eu preciso ter uma ideia de quanto tempo falta para me aposentar. O mínimo sempre que você tem que ter contribuído é 15 anos? Para a idade. Tá.
Então, assim, eu tenho 15 anos de contribuição. Se eu quero me aposentar por idade, hoje a mulher tem que ter 62. Então, se ela tiver 62 mais 15, ela se aposenta. 15 anos e menos idade, ela não se aposenta. Não. Então, ela tem que ter mais de 30 anos para se aposentar. Então, se ela quer ter uma noção de quanto tempo falta para ela se aposentar, ela precisa fazer um planejamento, no caso. É pegar todas as contribuições, fazer uma soma e ver quanto tempo ela tem e quanto ela vai receber. Por isso do planejamento. É como se fosse uma contagem de tempo, né? Para entender o que ela precisa nesse momento. Então, daí, no caso, muitas vezes tu chegas dando uma orientação. Porque muitas vezes, já pode se aposentar, mas tu vai ganhar um 2 tanto, mil né? reais. Se tu esperar 2 anos, tu vai ganhar 4. Isso. E a pessoa, ela precisa ter noção. Eu preciso desse dinheiro agora. Tô passando por uma necessidade, tô doente, E aí ela precisa se organizar. Daí ela tem que ver o que é bom para ela agora ou daqui 2 anos. Perfeito. Então Tá. E daí, no caso do homem, a idade é qual? Para aposentadoria por idade, 65. 65. E tem que ter contribuído o mínimo 15. de 15 também. Quais são as outras formas de aposentadoria? Tempo de contribuição. Daí tem que ter idade, aí depende, tem que ter 55 anos, mais 32 anos de contribuição, por isso que eu falei, hoje não tem nada exato. Não dá. Antes tinha 30 anos de contribuição, mais 52, 40, tinha gente que se aposentava com 45 anos de idade. Pois é, Hoje não dá mais. Por isso que eu falo, né? Eles acabaram estendendo muito o tempo de idade da pessoa. Não deixa de estar errado. Mas assim, a pessoa trabalhou para isso, né? Ela pagou. Então ela quer se aposentar, é um direito dela. Mas governo, regras, né? A gente não tem como discutir. Então acabou estendendo. A intenção dessa reforma é que as pessoas trabalhem mais. Sim. E acabem aposentando com mais idade, que é 62 anos. Mas também com tudo que a gente viveu no Brasil, né? Tantas aposentadorias também absurdas para a vida toda. Eu entendo, mas aí ficou uma situação complicada, vou fazer né? uma ressalva, que não é o momento. Sim. Mas eles não fazem essas reformas... Não cortam, devia cortar principalmente. Eles não fazem... Mas termina, vai lá. Entende? Aí eles não fazem reforma de outras aposentadorias que são muito mais milionárias. Muito mais milionárias, com certeza. Então, muito muito mais fácil cortar aqui embaixo, né? O aposentado, ele vai ganhar o teto, que é hoje 6 mil e alguma coisa. Não vai ganhar mais do que isso. Quem que ganha 6 mil e 7 mil reais hoje? Meus clientes, a grande maioria, não passa de 3, 4, porque bate o fator previdenciário. Então, assim, e quanto mais velha a pessoa vai ficando, menos ela vai ganhando. Chay, esse negócio de que filhos de militar, por exemplo, ganham uma pensão vitalícia, isso é real? Isso existe? Tinha, né? Mas teve uma reforma na lei, né? Em 2019, se eu não me engano, eles fizeram umas mudanças, tá? Então, teve algumas mudanças aí que... Teve algumas modificações nessa legislação, tá? Quais são os benefícios hoje, assim, que no teu ponto de vista são mais absurdos hoje, que ainda se permanecem no país, assim? Tipo, tal benefício a gente acha que é muito fora da realidade. Não, desculpa, mas vamos ter que tocar nesse assunto polêmico. É porque, assim, essa questão de... Por exemplo, eu sou juiz. Daí eu fui afastado... Sei por que eu imaginei que ela ia falar do Poder Judiciário, eu fui afastado de forma... eu fiz alguma coisa errada, vamos colocar dessa forma. Daí eu fui afastado. Eu vou ser aposentado. E vou receber por isso. Que benefício! No meu ponto de vista, isso é absurdo. Isso não é uma punição, gente. Entende? Então, por isso que eu falo, esse tipo de coisa... Tem que tomar um pouco de cuidado, entende? É complicado isso, porque eu também queria ser punida dessa forma. Quem não, né? Então, é complicado isso. É um ponto de vista meu e é delicado isso. E outras coisas, né? Se for ficar falando aqui, ia falar horas aqui. Então, é difícil. Essas reformas não acontecem nesse ponto. E o aposentado sempre é prejudicado nesse sentido. Então... E ninguém fala disso, né? Não se fala. Qual é o político que vai lá para o Congresso para cortar o próprio benefício? Exato, porque imagina, eu vou julgar o próprio salário que eu recebo. Gente, isso se conta nos dedos, quem faz isso, quem tem coragem de levantar verdadeiramente uma pauta dessa, né? Entende? E se levanta, não passa.
Olha Porque só. daí é um contra vários, né? Então, Entende? Então é delicado isso. E outras coisas, se a gente for ficar discutindo isso. E aí o aposentado, como eu sempre falo, até mesmo no programa que eu tenho na rádio, o aposentado ele paga todo mês. Por exemplo, meu pai. Meu pai é aposentado há, meu Deus, sei lá, 15 anos. Ele é aposentado e ele continua pagando o INSS todo mês, porque ele trabalha ainda. Mas esse dinheiro que ele está pagando vai para onde? eu que te pergunto, e aí? Por que eles não botaram isso na reforma previdenciária para talvez devolver isso pro meu pai? Ou incluir isso na aposentadoria dele? Tá, Mas ele isso, tá pagando pra nada daí? Pra nada. Pra nada. Entende? Mas isso não é interessante. Pra que eles vão levantar isso para ele? Loucura Então, isso é né? meu pai, daí é minha mãe e outras mais pessoas que passam por isso, mas ninguém questiona isso. Aí, se eu for falar isso, quem sou eu, entende? No caso dele, o único benefício é que, tipo assim, não sei, tô perguntando bem leiga. O único benefício é que se ele se machuca, por exemplo, num período em que ele tá trabalhando, Não. tem a ver? Não. Não recebe mais nada. Nada. Porque ele já Nada. aposentou. Gente, que Nada, ele só absurdo. está pagando. Entende-se que, como ele está prestando um serviço, ele tem que pagar. Nossa. Eu sempre achei isso um absurdo. Eu sempre levantei isso. Mas ninguém fala, porque não é interessante, né? Então, tem muitas coisas erradas, né? Pô, a pessoa se aposentou, cessa. Vai pagar, tu tem que receber algo de volta. 50%. Vamos fazer um cálculo, tu vai receber um reajuste na tua aposentadoria, né? Uma bonificação que tu tá trabalhando ainda, Claro. um plus. É, bem louco mesmo. Então, Chá, deixa eu aproveitar que tu estás aqui para te perguntar sobre previdência privada. importantíssimo. Qual o teu olhar sobre isso, assim? Porque a gente vê que, pelo menos ao meu ver, eu acho que o brasileiro não tem muito essa cultura da previdência privada, Não, né? Não. Isso é importante, tu indicas. Indico. Quem tem condições, né? A gente sabe que não é também não é tão barato, né? Dependendo da idade que você vai começar a fazer essa previdência privada, eu acho muito importante, tá? Efetuar essa previdência. Então, se você tem condições, ou você é jovem, muito jovem, né? E consegue pagar pouquinho por mês, faça. Porque hoje é uma garantia a mais, né? Previdência Social INSS e uma previdência privada. Então, se tu tem condições, faça, tá? É importantíssimo isso para sua velhice, né? Realmente, tu ter uma garantia a mais, né? Para sua saúde. Conta para um cálculo final, assim? Como é que funciona? Não, são duas aposentadorias diferentes. Separada, Você né? vai receber INSS e aposentadoria privada. Do que tu Exato. investiu ali no Eu teu... recebo um salário mínimo do INSS e calculei para receber privada 3 mil. Então, eu vou ter uma renda de 3.200, por exemplo, né? 4.200 somando as duas, né? Então, tu vai ter uma renda somando as duas. Então, é interessante, sim, tu fazer uma segunda aposentadoria, né? Um benefício. E como, aí. né, gente? Ainda mais para aqueles que pensam que nunca vão se aposentar mais. Que é o que acontece no meu escritório. Aparecem muitas pessoas. Tenho 65 anos, nunca paguei. O que eu posso pedir? Nesse momento, nada. Tem que fazer. Sem pagar INSS, tu não tem o que fazer. Então, quando a gente é jovem, a gente não pensa em pagar INSS. Isso é fato. A gente não pensa que a gente vai ficar um dia velhinho e vai precisar de um benefício. Isso Nossa, eu tô contribuindo desde os 14 aninhos, gente. Olha só. Poxa. Fazer 30? Que orgulho. Alguns aninhos Fiquei já, orgulhosa agora. Muito bem. Charlene, e aí, como é que funciona essa vida dessa mulher super ocupada, com tantos clientes, com tantas histórias, né, de vida para ajudar, para chegar, assim, num denominador comum e fazer com que essa pessoa realmente tenha o melhor, né? Como é que tu faz, assim, para pegar e fugir um pouquinho dessa rotina, sabe? Desestressar um pouco. Você falou que gosta de assistir série e filmes que não tem nada a ver com direito. Pra fugir um pouquinho, né? Sim, sim. O que tu faz como hobby? Sim, além de fazer minha atividade física, né? Sim, que super dedicada, gente. eu gosto bastante e preciso, né? Porque relaxa, além de fazer minha academia. O que tu treina? Eu tô fazendo a minha musculação, que tu me segue na rede social e você me vê. E agora voltei a fazer Muay Thai. Muay Thai. Exatamente, que é muito relaxante. E
livro, tô um tempinho parada, mas leio bastante. E séries das mais variadas, tirando a área jurídica, que eu não vejo nenhuma, né? Nada, o João já perguntou se ela não vê nada de Suits, nada. Não. Então, a Netflix, a gente viu que tá ali, dá uma pesquisada, verifica, pra realmente dar uma desligada, né? E claro, tem meu cachorro, né? Que aí é o meu momento relax, Qual que eu não nome? posso esquecer. A Agatha. Agatha. É o meu pitbull, então assim... Ah, Pitbull, é verdade. É meu pitbull de estimação, então assim, ela é meu momento de dar uma passeada, de dar uma relaxada, de brincar com ela, de dar realmente uma relaxada, né? Não então, conversa com o marido, porque o marido, gente... é que só a pra gente avisar, trabalha com ele, né? Então... advogado criminalista, né? Assim, os assuntos é bem levezinho. A gente trabalha o dia todo, né? Juntos. Então a gente tem... depois o horário, tentar cada um fazer alguma coisa para dar uma desligada, né? Pelo menos do trabalho. Então, quando a gente vai jantar, a gente tenta não falar da área profissional. Tentar, como é que foi a atividade física? Ou... Com certeza, né? Porque senão fica a só em gente... cima disso, né, exatamente. Senão carrega, a gente... né? Muito, muito. E me diz uma coisa, são duas meninas, no caso são duas filhas, né? E a gente já conversou no outro momento que tu tens, assim, vocês são uma família bem unida, né? Vocês têm um apego, teu pai, por exemplo, né? Como é que foi, assim, essa criação, né? Duas meninas. Sim, a gente bem puxa saco do pai, né? Bem, né? Sim, sempre foi, né? A gente foi sempre bem puxa saco do meu pai. Ele acompanha bastante, incentiva muito, né, Charlene? Sim. Pai é bem puxa saco, assim. Tanto que quando eu falei que eu ia fazer direito, foi, a explosão dele. Sim, eu acho que era mais... Eu não sei eu não lembro muito bem se foi muita vontade dele, mas ele ficou bem feliz. Daí depois a minha irmã também fez, então foi legal na hora de colação de grau. Essas partes são muito legais, assim, né? Duas doutoras, gente, na são família. momentos únicos que tu sempre vai lembrar, sabe? Com então, certeza. São momentos que tu tem que guardar e tu tem que lembrar desses momentos que não voltam, né? Então, são coisas que eu guardo com bastante carinho, sabe? E tu e tua mana também são bem... Somos bem próximas. Bem próximas, né? Fazem bastante coisa juntas. Atividade física juntas, né? A gente... Cada um tem seu escritório, O escritório não é junto, né? Não, ela tem um outro escritório, mas a gente está sempre muito próximo, a gente se dá muito bem, então... E qual que é, assim, a importância para ti sobre essa relação familiar? Gosto, assim, eu tenho muita proximidade com a minha família, né? Eu gosto muito disso, eu sempre falo que tu tem que aproveitar esses momentos, né? Hoje eu dou muito mais valor, tu amadurece, né? Eu acho que com o tempo tu dá valor a esses momentos simples, de tomar um café, de ir lá conversar, de ir lá só sentar e brincar com o cachorro, de tocar uma ideia, tomar uma água, então tu amadurece. Então hoje eu dou mais valor do que quando eu tinha 18 anos, por exemplo. Então eu gosto desses momentos simples, de trocar uma mensagem no WhatsApp, porque são momentos passageiros, né? Eu sei que isso não é para sempre, então eu gosto muito disso. Eu prezo por isso, porque eu sei que é passageiro. Então, eu prezo bastante por isso. E essa mulher forte, né, que eu sempre falo da voz dela, né, uma voz impostada, uma voz de radialista, uma mulher que a gente vê assim, é isso que eu chamo de mulher empoderada, sabe? O empoderamento feminino pra mim não tá muito ligado à questão assim, feminista da coisa, sabe? De que muitas vezes a mulher ela tem que combater o homem, ou ela tem que, sabe, denigrir muitas vezes a imagem do homem pra ela se sobressair. Não é isso. Mas é a mulher que tem os seus valores, que valoriza a sua família, que tem os seus momentos também de frágil, porque a gente também é frágil, a gente não é só forte, né? Sim. E que busca o seu espaço por mérito seu, e não porque ela não bota acima da questão profissional e de mérito a questão do gênero. Né? Exatamente. Porque mulheres e homens são bons naquilo que eles se propõem a fazer e não precisa ter rivalidade. E aí, bom, lá em casa nós somos em 3 meninas, né? Eu lembro que meu pai, ele criou sempre falando o seguinte, para que a gente fosse independente, para que a gente não dependesse de homem, mas nunca assim, fazendo com que a gente tivesse uma visão errada ou ruim da figura masculina. Pelo contrário, a figura masculina é sempre algo agradável para mim, porque eu tive meu pai super apegado, né, que fez muito parte da nossa vida, marido, sogro, vô, então, homens, irmãos que fizeram parte da nossa vida de uma forma muito especial. Como é que foi para vocês? Essa frase que tu falou foi muito interessante, meu pai usava muito isso, de vocês serem independentes, sabe? Lutem por vocês, né? Não, claro,
Vocês vão ter um companheiro em algum momento, mas sejam vocês, não dependam de ninguém. Lutem, sejam independentes. Foi muito... Meu pai também usava muito isso, né? E realmente, como tu falou, não vê como rivais, né? E é isso, hoje eu às vezes chego a ser independente até demais, sabe? Porque tu acaba, né, indo muito e quer fazer as coisas sempre muito sozinha. Eu sou muito assim, né, de resolver as coisas. Mas é bem isso que tu usou essa expressão e lembrei muito do meu pai, bem interessante, realmente cabeças parecidas. E nessa área do direito que tu estás inserida, Chá, que é especialmente, bom, é a previdenciária, mas tu acaba lidando com o civil, então tem muitas advogados, né, e de diversas áreas. Como é que é para ti essa questão de estar inserida nesse meio? Tu sente, de alguma forma, já se sentiu rebaixada em alguma situação, já se sentiu denigrida, hoje a gente não pode já nem mais usar essa palavra, que o denigrir hoje já é meio como se fosse racial, né? Então até isso a gente tem que cuidar hoje. Mas tu já sentiu algo de machismo na tua área? Já passei isso em audiência, já. Não por outro colega de trabalho, mas por juiz. Já passei. Ficou claro? Sim. Sim. Tanto que o Ricardo estava comigo, né? Meu marido estava comigo numa audiência, em outra comarca, e ficou muito claro. Tanto que depois da audiência ele comentou comigo, realmente, Charlene, tu havias reclamado comigo em outras situações que tu estavas sofrendo isso com alguns juízes, e hoje eu percebi que tem, e realmente tem. Hoje está por videoconferência, então está um pouquinho mais tranquilo, mas tem, tá? Tem. Se tu fala um pouquinho mais alto, eles entendem isso como que tu tá esberrando, alguma coisa assim. Então, eu já passei por problemas de, eu falar um pouquinho mais alto, o advogado, ele, no caso, o Ricardo, fala um pouco mais alto e o juiz mandar eu ficar quieta e ele... Tudo certo. Então tem, tá? Infelizmente tem. Essa coisa de que não tem machismo tem ainda, é muito velado, né? A gente sabe disso, mas eu não me importo, eu não fico choramingando, eu não gosto disso, mas tem sim, tá? Infelizmente tem. Essa era a minha próxima pergunta. Sabendo que tu já vivenciou isso e que pode voltar a vivenciar a qualquer momento, como que tu age diante disso? Não tenho problema nenhum com isso. Isso não me abala, eu não tenho problema nenhum, eu sou muito... bem resolvida. Se vier com isso hoje já... É que assim, quando aconteceu isso era um pouquinho nova ainda, então tu se sente um pouco insegura nessa situação. Hoje eu sou mais certa, né? Tipo, vou resolver de outra forma, né? Então tu vai ganhando maturidade, tu vai sabendo lidar com essas situações. Mas existe, tá? Infelizmente existe, dizer que não existe é mentira. E resolver isso, não sei como vai ocorrer, que é muito velado, né? A gente sabe que existe, só que a gente faz de conta que não, e aí vai vamos indo, em frente, né? E eu não gosto de ficar me lamentando, ninguém gosta, né? Mas é que é chato, chega uma hora que cansa, entende? E aí quando a gente pega, por exemplo, uma candidata, né, ou uma futura candidata que vem dizer que, por exemplo, a gente tem que votar em mulheres porque é mulher... Quando pega muito essa questão de gênero, cara, aí a gente bota de ladeira abaixo todo o nosso trabalho que a gente tem feito para ser reconhecida como boa no que tu faz. Não porque tu é mulher, ou porque tu é homem, ou porque tu é A, B ou C. Exato. Sabe? Exato. Exatamente. É complicado. Então, tem que cuidar com isso, sabe? Eu não gosto dessa bandeira, né? De vamos, cuidado com isso. Essa coisa de ficar se vitimizando. Charlene, não gosto. Então, cada um respeita a opinião. Acho que hoje a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque tá tudo muito à flor da pele, né? Você não pode falar nada porque, meu Deus, tá todo mundo te colocando pedra. Essa questão política, exatamente. Tu não pode dar tua opinião, que é todo mundo... Meu Deus, tá uma guerra. Então, tem que cuidar um pouco. É a minha opinião. Eu tô falando isso. Se você concordar, ok. Se não concordar, é a vida que segue. Então, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado com isso. Minha opinião, não gosto de vítimas, essa coisa de vitimização, não gosto. Então, cada um com a sua opinião, né? Maravilha. Chá, vamos já encerrando. Quero uma dica tua, assim, de algum livro que tu gosta, que é inspirador, ou alguma série, algum filme. Gente, eu acabei de ler um livro que eu não lembro o nome eu sou bem ruim para lembrar o nome de gente que escreve, depois tá? a gente pesquisa ali, não tem problema. Mas é Como Você Dá Conta, para variar. É um livro de uma mulher que tem 50 anos, ela ficou afastada um bom tempo do mercado de trabalho.
E ela tem filhos, é casada e voltou ao mercado de trabalho com 50 anos. E ela tá nessa vida agora de como se inserir no mercado de trabalho depois de 12 anos afastada. Muito legal. Como você dá conta? Como você dá conta. Gente, filme... Ai, é muito delicado porque eu não lembro de nome de filme. Que estilo de filme que tu gosta mais? Qual a tua categoria preferida de filmes? Tu vai me perguntar, eu vou falar suspense. Eu dizer, não tem nada a ver com romance. Você não tem, cara. Eu gosto de ver um romance, assim, mas eu sou mais o suspense e tal. Tipo, Invocação do Mal. Essa coisa assim, mais, né, que tu dá uma desligada. Mas nesse nível, agora de nome assim, eu vi alguns, mas não vou lembrar de nenhum. Mas Gosta de suspense? Adoro. Suspense é uma coisa que dá uma desligada, assim. Estilo de música? Mas assisto, sim, romance. Assiste, tá. Mas não é assim a primeira opção, né? Não me subestima. Lagoa Azul? Lagoa Azul. Lagoa Azul, nossa, minha cara. Estilo musical que tu gosta? Eu gosto de tudo. Eu gosto de rock, eu gosto de uma música clássica, eu gosto de um MPB, eu gosto de tudo. Viagem que já fez que foi marcante e a viagem dos sonhos que ainda não fez? A minha última viagem, com certeza, que foi para Nova York. Top demais. E eu pretendo ainda fazer uma Eurotrip, que é Alemanha... Tá brincando? França e Suíça. Tá treinando para isso? Não sei quando, mas... Um dia, quem sabe, né? Maravilha. Mas é o que eu pretendo ainda. Dia, quem sabe. Maravilha. Meu Deus, amei te receber hoje aqui. Eu adorei o convite, né? Charlene Ana Amorim, advogada previdenciária, uma empreendedora também, né? Sim. Baita empreendedora, comunicadora também, que tá sempre aqui, cada 15 dias na Rádio Clube. Sim. Cada 15 dias, às quartas, 9 horas da manhã. Então, acompanhem também o quadro, né? Tirando as dúvidas ali na Rádio Clube de Blumenau. Muito obrigada, amei te receber aqui. Até a próxima, então, Chá. Obrigada, tá? Beijo. Meus amores, ficamos aqui com mais um episódio, podcast Mulheres na Pan. Compartilhem e mandem também suas sugestões. A gente sempre aceita aí dicas, né, e sugestões de mulheres que podem vir aqui contar também um pouquinho da sua história. Um beijo e até a próxima.